Salve, salve, meus amigos, salve, salve, minhas amigas. Eu sou o Luciano Aguiar, anfitrião do podcast Ciência e Metal. Hoje estamos apresentando o nosso 16º episódio. Gostaria de fazer aqui a correção com relação à minha fala da semana passada, que foi na entrevista do grande grupo Disgrace in Terror, e eu me referi àquele episódio como sendo o 16º, mas na verdade é o de hoje, tá bom? Então, começo pedindo desculpas aqui com este meu ato falho. Então, hoje é o nosso 16º episódio. Trago um convidado muito especial, o professor Damião Meira, e a gente vai tratar aqui, vamos bater um papo sobre um grande tema que me deixa muito empolgado, muito contente, muito feliz, porque é falar de física, né? E o tema, na verdade, é sobre uma pessoa, uma grande personalidade, né? Que é o professor José Maria Filardo Bassalo. E vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Acredito que seja a primeira entrevista de várias sobre o professor Bassalo. Por isso, trago aqui o meu amigo, colega de profissão, professor Damião Meira. Professor, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Se sinta acolhido. Muito obrigado. Tudo bem com o senhor, Tudo professor? bem, professor Luciano? Obrigado por ter aceitado aqui Sim, o nosso convite, sim. né? Como eu lhe disse antes, né? Eu conheci o seu canal, né? Já conhecia, na verdade, né? Gostaria de parabenizá-lo. Lá adiante a gente vai falar mais sobre o seu canal. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas lhe conhecerem melhor, um pouquinho mais. Sim, muito bem. Eu, primeiramente, gostaria de expressar os agradecimentos à Vossa Excelência, professor Luciano Aguiar, Obrigado. quem é o autor, não é? O apresentador deste canal, este canal que está disponibilizado na plataforma do YouTube, Isso aí. intitulado Ciência e Metal. Como o próprio nome sugere, muitos temas associados a diversas áreas do saber humano Isso. e do saber científico, bem como Perfeito. as belas artes, são Isso. tratados aqui, não é, Exatamente. por este magnífico canal disponibilizado na plataforma do YouTube. Então, gostaria também de aproveitar a oportunidade, professor Luciano Aguiar, para cumprimentar nossos ilustres colegas, organizadores e Isso. gerenciadores do Jungle Studio, Django Studio. prestigiado estúdio aqui na região metropolitana de Belém, aqui na Amazônia, no Pará, Perfeito. que recebe, reúne, congrega diversos profissionais da área da Exato. música, músicos, Exatamente. né, de diversas áreas e estilos, e instrumentistas, entre outras pessoas que atuam é, com muito com muita intensidade com relação às belas artes, no âmbito das belas artes, né? Exatamente. Então, cumprimentar o Dr. Diógenes, bem como o Dr. Rodrigo, que estão no backstage do Jungle Studio. Exatamente. Então, Meu recebei diretor ali. vós, né, nossos cumprimentos e nossos agradecimentos aos diretores Diógenes e Rodrigo do Exato. Jungle Studio. Muito bem, professor Luciano Aguiar, sinto-me extremamente honrado de haver recebido o convite de participar, né, de compor aqui, de tentar construir esse episódio número 16, sediado aqui pelo disponibilizado e exibido pelo Ciência e Metal. E hoje nós, como Vossa Excelência bem frisou, indicou durante a fala inicial, nós falaremos assim, resumidamente, sobre os 90 anos Exato, né? de aniversário, né, de Sua Excelência, o professor José Maria Filardo Bassalo, o patrono da física na Amazônia, no estado do Pará, Exatamente. e que todos nós, em alguma medida, somos filhos científicos do professor José Maria Filardo Bassalo. Então, sinto-me honrado em participar dessa temática, dessa discussão.
Muito obrigado por vir aqui assumir esse momento, porque é uma grande pessoa, né? Sim, Falar do professor certamente. Bassala é falar de muita coisa. Sim, Professor Damião, o senhor é professor da instituição, do Instituto Federal do Pará, é não é Instituto isso? Federal do Pará. Exatamente. Desde quando o senhor é professor lá? Eu me submeti a concurso público no ano de 2009, e graças ao Criador tive a oportunidade de receber aprovação e iniciei minhas atividades como professor do Instituto Federal do Pará no campus de Santarém, no Santarém. final de 2009. Santarém hoje e há muito tempo é um entreposto empresarial, comercial Sim, da Amazônia, né? Fazendo sim, aí a interposição entre a Manaus, uma grande cidade como Manaus, e sim, uma grande sim, cidade como claro. Belém. E certamente a tendência é que Santarém tornar-se-á, num futuro a médio prazo, a capital provavelmente de um novo estado, numa eventual divisão do território É, do estado né? do Pará. Pode Então, tender a isso, né? existe sim essa perspectiva É, né? entre as lideranças, né, políticas e empresariais de toda a região. E então nós iniciamos as atividades lá no IFPA Campus de Santarém. O campus começou com esse grupo de servidores Certo. e eu, enquanto servidor, trabalhei no campus e desenvolvi um conjunto, assim, desenvolvi relações de amizade, de cordialidade que estão bem preservadas, são amizades importantes com todos os servidores do IFPA Campus de Legal. Santarém, bem como com as pessoas que lá residem. Nós construímos excelentes relações de amizade, de cordialidade e Muito respeito com bom. todas as pessoas, tanto os servidores Importante. quanto os cidadãos A que lá residem. comunidade, né? E é uma cidade que está em franco crescimento, Legal. tanto em número de habitantes como, né, Sim. mas ainda é menor do que Ananindeua, que é uma cidade gigantesca, e Belém, do mesmo modo. Então, mas é a terceira maior cidade do estado do Pará, né? Com 340 mil habitantes, me parece, e Perfeito. em franco crescimento. Então, aqui aproveito a oportunidade que Vossa Excelência me concede, aproveito para cumprimentar e enviar um especial cumprimento para todos os nossos amigos de Santarém, do IFPA de Santarém. Santarém, Muito e bom. dizer que eu fui muito bem recebido também aqui no IFPA Campus de Belém. O corpo diretor, a gestão, e todos os servidores, sem exceção, todos os servidores, tanto os terceirizados quanto os servidores efetivos, os discentes, os alunos, né, e discentes e discentes, todos, Muito bom. sempre técnicos administrativos, sempre muito respeitosos e carinhosos comigo, e eu também expresso meus agradecimentos pela excelente recepção aqui no campus de Legal. Belém, que já estou há mais de 2 anos Muito bom. aqui Muito bom. trabalhando aqui com os colegas. Campo IFPA Campus Belém, né? É, Capital. Ressaltando também Legal. que eu possuo graças ao Criador, uma relação de amizade importante com os membros do IFPA, dos 18 campi que compõem o IFPA. São Em 18 campi, todo o estado, no então caso, né? eu tive a oportunidade de construir boas relações respeitosas, Muito inclusive com bom. todos os servidores que trabalham na reitoria. Trata-se de um prédio Sim, separado do separado. campus, né? Aqui na João Paulo, né? Nossa magnífica reitora, a professora Ana Paula Palheta, quem Isso. dirige com muita probidade, com muito cuidado e atenção aos discentes e aos servidores. Perfeito. Então eu expresso cumprimento a todos, sem exceção. Muito bom. Como eu lhe falei anteriormente, eu sou prata da casa, né? Certo, Eu sou desta instituição onde certo. eu me formei, né? Eu sou da primeira turma, né? Excelente. E já a minha pós-graduação que foi na Certo, Universidade Federal do Pará. certo. E eu fui professor no Instituto Federal do Pará também, mas eu fui Excelente, que bom. professor substituto Certo. no ano de 2007. Eu trabalhei, eu acho que foi Excelente. quase 2 anos Excelente. nessa maravilhosa instituição Sim, certamente. e foi a minha escola para tudo, né? Sim, Para aprender e para sim, ensinar, né? sim. Porque foi meu primeiro contato assim com a docência. É, é, é,
A nível de ensino médio também, isso eu lembro que eu peguei algumas disciplinas no ensino superior, quando Sim, começou a engenharia de materiais, certo, né? excelente. Mas sempre tiveram as licenciaturas, né? Sim, Predominantemente, né? sim, Foi um momento, assim, muito especial, assim, da minha vida, né? Eu sim, agradeço muito essa instituição também, né? sim, excelente. E gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje, né? Sobre o ilustríssimo professor José Maria Filardo Bassalo, fazendo aqui um preâmbulo a partir de um artigo que eu tenho, né, em que eu encontrei do professor Bassalo na internet, né? E aí, falar do Bassalo é falar do ensino de física em Belém do Pará, né? Quando tudo Sim, começou. Então eu encontrei esse maravilhoso artigo aqui da Revista Brasileira do Ensino de Física, volume 17, junho de 1995. Desculpa se eu falhar um pouco na minha leitura, é porque eu perdi meus óculos certo, para certo. variar, tá? É um artigo de título O Ensino de Física em Belém do Pará. José Maria Filardo Bassalo, professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal do Pará. Sabemos que hoje o professor, na verdade, o professor já é aposentado desde Sim, 10 de setembro de 2005, né? sim, Inclusive eu fui lá nessa sim, festa, sim. né? Foi o lançamento de um dos seus Livre. vários e maravilhosos livros. Eu vou ler aqui, por favor, me permitam ler esses parágrafos iniciais que eu achei maravilhosos, maravilhoso esse artigo aqui. Foi um trabalho recebido em 20 de maio daquele ano, né? E vocês vão observar aqui, eu vou colocar aqui na tela uma pequena ilustração, uma chargezinha, né? Tem o nome do seu autor aí assinado e vem os parágrafos aqui introdutórios, né? Bom, neste trabalho é apresentado uma pequena história do ensino de física em Belém do Pará, no qual estão relacionados os primeiros professores dessa disciplina nos principais estabelecimentos de ensino de Belém, bem como uma visão geral dos textos de física por eles utilizados. Então, eu lerei só o primeiro parágrafo aqui. Parece haver sido no curso de filosofia do Colégio do Pará, ministrado por volta de 1658. A cidade de Belém foi fundada em 1616. Na igreja de Santo Alexandre, o início do ensino da disciplina física a nível superior. Essa disciplina, juntamente com as disciplinas elementos de geometria, filosofia racional, latim, retórica e teologia constituíam o currículo daquele curso. Infelizmente, a falta de arquivo sobre o Colégio do Pará, quer no Pará ou mesmo no Brasil, já que ele se encontra no Vaticano, não nos permitiu obter informações sobre o ensino da física naquela época. E aí vem uma sequência de maravilhosos parágrafos que eu gostaria de dedicar um próximo programa só para gente fazer um react deste artigo maravilhoso, né? Então, vamos falar de ensino de física, né? Em Belém do Pará, no estado do Pará. E a gente vai bater esse papo começando com algumas perguntas, algumas pequenas perguntas aqui, professor. É, Antes da gente falar um pouco sobre, sobre as obras do professor José Maria Filardo Bassalo, certo? Eu gostaria de saber quando você é, conheceu o professor Bassalo. O senhor foi aluno do professor Bassalo na Sim, época, sim, sim. né? Que época Sim, foi eu, aquilo? eu permita então posicionar na linha do espaço-tempo, né? Isso, é muito Eu, bom. eu utilizando aqui
os conceitos da relatividade especial e geral de Einstein. Vamos então, assim, eu nasci na Paraíba. Meus pais são naturais do estado da Paraíba, né? Também nasci na Paraíba e em Cabedelo, mais especificamente, hoje região metropolitana de João Pessoa, é o extremo leste do Brasil. Sim. E residi aqui em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e estudei primeiro e segundo grau em uma excelentíssima escola estadual, e tive a oportunidade de receber, não é, e aprender com professores, entre os quais todos muito dedicados, e entre os quais alguns que eram professores com 2 vínculos. Isso. Uma professora de biologia, que era professora da UEPA e professora da SEDUC. Um professor da engenharia mecânica e professor da SEDUC. Entre outros professores. Então isso fortaleceu nos estudantes de CE, na época, né? Na época, né? Ciências exatas, eu né? concluí meu segundo grau em CE, na modalidade CE, em 1996. Eu nasci no final de 1979, Certo. e completei aos 16, com 17 anos, iniciando os 17 anos, concluí o segundo grau. E nessa época, ao longo do segundo grau, o professor tanto de matemática quanto o professor de física, então também é concomitantemente professor da UFPA, já fazia uma divulgação do trabalho do professor José Maria Filardo Bassalo para os estudantes. E nós fizemos, inclusive, visita ao UFPA. Isso o senhor pela UEPA, né? Não, como aluno de segundo Como grau. aluno de segundo Nós grau, fizemos perdão. visita à UFPA para conhecer o departamento, uma breve visita. E então, ao longo do segundo grau, nós tínhamos uma noção muito motivadora e positiva do professor José Maria Filardo Bassalo durante o segundo grau. Eu e vários outros discentes, né? Então, tínhamos ali todo o interesse de cursar um curso de ciências exatas e naturais, um curso de engenharia, por exemplo, Sim. de geociências. E então ingressei em 1997, ainda aos 17 anos, na Universidade Federal do Pará, via exame de vestibular, e ingressei no excelentíssimo curso de geologia. Antigo, né? Com a intenção, com antigo. aquela previsão de primeiro me tornar geólogo, engenheiro geólogo, e depois fazer um curso de licenciatura em física. Olha Mas só. a interação do professor José Maria Filardo Bassalo e dos demais professores com as geociências e com os demais departamentos sempre foi muito intensa. E então aí o professor nos atendia, embora nós estivéssemos em outro curso de graduação, ele sempre foi muito atencioso, aceitava, nos convidava para as palestras e tudo mais. E então essa conexão de assistir às palestras proferidas pelo professor e algumas aulas nos motivar, e me motivou em particular, de modo que eu, estando muito bem, com um excelentíssimo rendimento, aluno de iniciação científica nas geociências, Legal. na geologia, optei por me submeter ao exame de vestibular e passar para a física. Não foi vestibulinho, foi vestibular. Não, exame de vestibular usual. Usual. E aí passei, e sou muito grato ao curso de geologia, aos colegas e aos docentes. Um curso magnífico, quero dizer. Pretendo até, se o criador permitir, concluir meu curso de geologia, um excelentíssimo curso. E então, mas a conexão com a física, com a matemática e a inspiração ali apresentada pelo professor José Maria Filardo Bassalo superou toda essa expectativa de aguardar para iniciar o curso de física posterior, e eu então iniciei o curso e recebemos uma atenção especial de todos os professores. Eu mesmo assisti diversas disciplinas sob supervisão do professor José Maria Filardo Bassalo, várias disciplinas, e ele sempre muito atencioso com todos os discentes. E então recordo que ele nos apresentou para o seu sobrinho, professor Luiz Carlos Bassalo Crispino,
Professor também, né? Que então, quando retornou da Itália e do Instituto de Física Teórica da Unesp, retomou suas atividades no campus, e o professor Bassalo me transferiu, por assim dizer, para ser aluno de iniciação científica do professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, e eu fui o primeiro aluno do professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, seu sobrinho, né? Sobrinho do professor Bassalo. Sim, sim. O professor Bassalo, com uma família muito abençoada, e muitos deles atuantes na universidade, como sua esposa de abençoada memória, a professora Célia Coelho Bassalo, né? Sim. Que é uma eminente, ilustríssima professora de abençoada memória, agora vive nos mundos espirituais, ali desenvolvendo suas atividades. Certo. E ela atuou muito positivamente na universidade como escritora, tradutora, uma pessoa com erudição vernacular e conhecimento intelectual do mais alto nível. Perfeito. Esposa do professor Bassalo. Perfeito. Professora. Seu filho também é professor, eminente professor da engenharia, da arquitetura. Arquitetura, né? Sua filha, uma excelentíssima profissional de altíssimo nível. E o seu sobrinho, professor Crispino, né? Que também seguiu a carreira de física, muito influenciado também pelo próprio tio. E então, professor Crispino, eu fui o seu primeiro aluno, destaco isso. E o professor Crispino hoje é um expoente da ciência, da teoria quântica de campos, da relatividade geral, da cosmologia e de outras áreas, inclusive na área de ensino de ciências. Está hoje como uma das pessoas que vem sendo laureado com prêmios internacionais e nacionais com relação à questão do ensino de ciências. Teve recentemente o ensino de física. Prêmio, né, são reconhecimentos nacionais e internacionais importantes. Então, todos nós, em alguma medida, somos filhos científicos do professor José Maria Fernando Bassalo, que nasceu no ano de 1935. Para destacar aqui, meu pai, meu abençoado pai, nasceu em 1939 e o Bassalo nasceu em 1935. 4 anos. Muito atencioso, o professor Bassalo sempre foi muito atencioso, nos recebia para tomar um café em sua residência, lá num condomínio vertical, um confortável condomínio vertical ali. Pro centro de Belém. Na Batista Campos, bairro Batista Campos mesmo. E então ele sempre nos recebeu os estudantes com muito carinho, com muita atenção, na sua própria residência, na sua sala. E assim, o professor Bassalo representa um conjunto de servidores ali do Departamento de Física, a todos eles eu homenageio, inclusive eu faço isso a todos os servidores, todos aqueles professores que transitaram para os mundos espirituais. E também aproveito aqui a oportunidade para cumprimentar a sua excelência, a eminente e ilustríssima professora Simone Freire, que merece o nosso respeito e admiração pelo belíssimo trabalho que ela e todas as professoras do Departamento de Física sempre... Professora Silvana, professora Silvana Pérez e outras professoras ali, professora Ângela, também esposa do professor Crispino, né? Entre outras professoras que sempre desenvolveram um belíssimo trabalho e sempre apoiadas pelo professor Bassalo, vale ressaltar. Então, assim, tive a oportunidade, a satisfação de assistir diversas disciplinas, diversas palestras, inclusive nosso grupo de estudantes, nós, em 3 ocasiões, nós organizamos ali homenagens dos estudantes para o professor José Maria Filardo Bassalo, inclusive em 2001, 2004, 2001, quando ele tivera completado ali, me parece, 40 anos de UFPA. Só de UFPA. Aí nós fizemos uma homenagem, eu estive como organizador dessa homenagem. Legal. E aí em 2004 nós fizemos uma outra homenagem a ele. Muito bacana. E tal. E ele sempre nos recebeu, sempre ali muito atencioso, autografando os livros e nos recebendo em sala, sendo muito cordial e paciente com todos os estudantes, sem exceção. E eu tive a oportunidade de construir também uma relação de amizade com o professor Bassalo, né? Bacana. E anualmente nós telefonamos a ele, quando não fazemos visita presencial à sua residência. Esse ano ele completou 90 anos. Pois é, né? E foi homenageado na UFPA, recebeu homenagem de cientistas
pesquisadores de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, da USP e de outras instituições. E lá eu estive, inclusive, fui convidado, inclusive fiz uma fala em poucos minutos, que está registrada na plataforma do YouTube, na página do programa de pós-graduação em Física e da própria UFPA. Então, assim, o professor Bassalo, com uma carreira muito importante, não é? Sempre apoiado por sua esposa, pelos seus familiares, ele desenvolveu uma carreira primeiro como engenheiro civil. Ele era engenheiro civil, professor Bassalo. Em 1954, né? Iniciou sua carreira 1950, como engenheiro civil, ressaltando que ele contou diversas vezes, explicou, relatou, falou sobre essa carreira muito bem sucedida dele, né? Que inspira todos nós. E assim, hoje ele está aposentado, porém, embora ainda nesse momento, né, nessa fase, nesse status de aposentado, quero dizer que ele produziu artigos científicos, produziu artigos sobre história da ciência, ele nunca parou, bem como né? outros livros. Inclusive, aí retomando a discussão, existe uma página que fala sobre o professor Bassalo, www.bassalo.com.br. E assim, o professor Bassalo vem de uma família que parte, né, da família proveniente da Espanha e parte proveniente da Itália, e eles se desenvolveram muito bem aqui no Brasil, todos os seus pais e seus avós, pais e familiares. Então, assim, ele também foi membro oficial da reserva, né, no CPOR, Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva, ali em 1955. Estudou no Colégio Paz de Carvalho, o ginásio, e ingressou como engenheiro civil em 1954, também concomitantemente ministrando aula, iniciando seu magistério no Colégio Abraham Levi, um colégio aqui. Nem tem imagem, né? Pois bem. E aí ele cursou a pedido do excelentíssimo professor Jaime Thiômeno, um dos expoentes da ciência no Brasil, né? Jaime Thiômeno. Ele, então, ali em contato com o professor Jaime Thiômeno, ele estudou na Universidade de Brasília, UNB. Ele foi fazer graduação e mestrado, né? Lá, e o doutorado ele fez na USP, na Universidade de São Paulo, Instituto de Física da Universidade de São Paulo, sob supervisão do professor Mauro Sérgio Dorsa Catani, quem também eu conheci presencialmente. Eles escrevem juntos até hoje, né? Ele passou também por um período durante a ditadura militar, ele foi perseguido, né? Inclusive. Teve esse problema inclusive ele escreve dele, se eu não me engano, ele escreve isso em um livro, sobre isso em um de seus livros, né? São 60 obras publicadas pelo professor Bassalo, e um de seus livros ele escreve sobre esse período. Muito bem. E então, em 1961, o professor Bassalo se tornou professor da Universidade Federal do Pará. Certo. Dando ele e outras pessoas, obviamente, né? A pessoa trabalha em equipe na vida, ao longo da vida a pessoa sempre desenvolve suas atividades em equipe, em parceria. E então, com outros nobres colegas, eles desenvolveram o que hoje é o Departamento de Física, iniciado ali como Núcleo de Física e Matemática dentro da Faculdade de Letras em 1961. E então o Departamento de Física se desenvolveu, iniciou ali a especialização, o mestrado, que é uma pós-graduação em stricto sensu. Sim. E avançou, o professor Crispino assumiu a partir de 2001 ali a diretoria desse mestrado. E hoje o mestrado e o doutorado, né? O programa de pós-graduação em Física inclui mestrado, doutorado e estágio de pós-doutorado com nota 6, sendo que a nota máxima é 7. Nossa. Então, os professores que sucederam o professor Bassalo, eles estão desenvolvendo um excelentíssimo trabalho. Tiveram. Certamente. Então, assim, caminhando aqui sobre o resumo, são 60 obras distribuídas e editadas, chanceladas pela editora da Universidade Federal do Pará, pela editora Livraria da Física, cujo escritório está dentro da Universidade de São Paulo, dentro do Instituto de Física. A editora Átomo, a editora Maluri,
E alguns livros que foram organizados em parceria com a Fundação Minerva, que é uma fundação ali organizada por eruditos aqui da região. Daqui da região norte. E que tem a importante participação do professor Bassalo, né? Sim, sim. Fundação Minerva, em parceria com a Academia Paraense de Ciências. Perfeito. Então, esses livros, eles não estão disponíveis à venda. Então, foram livros que foram editados nesse âmbito e que esperamos, certamente, que a editora da Universidade Federal do Pará dialogue com a Fundação Minerva e com a Academia Paraense de Ciências, obviamente com o professor José Maria Finado Bassalo, para tentar garantir que essas obras, que hoje não estão disponíveis, possam, então, ser editadas e chanceladas pela editora da Universidade Federal do Pará. Né? E então, para que os colecionadores, os estudantes, os descendentes científicos do professor possam ter acesso a essas 60 obras. Poxa. Não é? Para completar. Uma grande joia, né? O acesso. Aí eu gostaria de citar que o professor recebeu dezenas de prêmios e distinções, tanto no Brasil quanto em outros países. Né? Recebeu, orientou, supervisionou inúmeras pessoas, inúmeros trabalhos. E organizou diversos livros, inclusive traduziu livros em parceria com sua esposa de abençoada memória, a professora Célia Coelho Bassalo. Também há a organização, né, de livros que foram patrocinados pelo governo do estado do Pará, lá pelos anos 2000, Sim. editando teses de professores que outrora apresentaram, né, teses para assumir cargo público no que hoje é a SEDUC. Perfeito. Então, outrora, me parece que havia esse ritual, né? O concurso público era substituído pela defesa de uma tese, por assim dizer, e então, lá pela década de 50 e 60, para que a pessoa fosse ali, para que a pessoa assumisse o seu cargo, a sua posição de professor. Então, assim, vários trabalhos científicos publicados em revistas indexadas nacionais e internacionais, vários mesmo. Mais de 80 trabalhos científicos e várias obras, prêmios e distinções, organizações de livros, traduções. E entre os livros, eu gostaria de destacar a coleção Crônicas da Física, que se desenvolveu em 6 volumes, o tomo número 1, tomo número 2 até o tomo número 6, a coleção Nascimentos da Física, a coleção Curiosidades da Física, que está associada, que não está disponível diretamente, isso, em razão de ser ali editado pela Fundação Minerva / Academia Paraense de Ciências, né? E outros livros, né, e coleções que estão disponíveis pela editora editora Livraria da Física e editora da Universidade Federal do Pará, ressaltando que alguns livros estão esgotados na editora da Universidade Federal do Pará. Totalmente esgotados, tais como a coleção Crônicas da Física e a coleção Nascimentos da Física. Então, o professor Bassalo recebeu várias homenagens ao longo desse tempo. A última agora ocorreu em setembro de 2025, em homenagem aos seus 90 anos. Né? E, assim, o próprio professor Luiz Carlos Bassalo Crispino organizou eventos científicos, né, conferências científicas com a presença de pesquisadores nacionais e internacionais para ali destacar a homenagem ao professor Bassalo. José né? Maria Finado Bassalo. Exato, seu tio. Então, são muitas as contribuições do professor. Tem uma vasta e literatura, né? o quanto ele... O que é mais, eu acredito que qualitativamente mais importante do que... É o quanto ele interagiu com os estudantes, o quanto ele motivou gerações, inclusive as gerações agora que não estão recebendo a oportunidade, usufruindo da oportunidade de assistir suas aulas, também recebe de maneira indireta essa influência. Pois nós que, em algum momento, recebemos ali aquele contato direto das aulas, da cobrança, das avaliações, dos exames avaliativos, das palestras e tudo mais, as conversas entre uma aula e outra, né? Esse legado tão positivo, ele está sendo, sim, gradativamente transferido para as próximas gerações de estudantes, né? Não só de estudantes de ciências exatas e naturais, mas todas as pessoas que
de outras áreas do saber humano e do saber científico que reconhecem o esforço de tantas outras pessoas além do Bassalo, né? Ele é um exemplo, Ele é um exemplo. entre outras e outras e outras pessoas que são mais ou menos anônimas ou mais ou menos bem divulgadas, mas que certamente no dia a dia contribuem, não é? Dentro do seu universo, sim, sim. com a formação das pessoas. Isso. Então, o Bassalo é uma pessoa que representa bem isso em termos do desenvolvimento da ciência na Amazônia, da ciência e tecnologia na região amazônica, não é? E onde a pessoa, por exemplo, em grandes universidades no Brasil e no exterior, é incrível que assim o professor é conhecido. Sim, sim, bastante. Em universidade nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Muitos países pra fora. E assim, para além de Portugal, Sim. E para Itália, na Escandinávia, Inglaterra, é conhecido. não é? França, o professor Bassalo é conhecido nos Estados Unidos, então isso é perceptível. E ele também teve a oportunidade, né? Usufruiu da oportunidade de conhecer grandes cientistas. Até cientistas brasileiros e estrangeiros que atuaram com pessoas que são citadas hoje pela ciência. Sim, sim. Né? Sim. Eu nunca fui aluno do professor José Maria Flávio Bassalo, infelizmente, né? Mas, assim, eu conheci por volta de 2003. Existe um TCC do Instituto Federal do Pará de tema Bassalo, o ícone da física paraense. E eu tive a oportunidade de assistir essa defesa na presença do professor Bassalo, que participou dessa defesa. Foi genial. Foi excelente. Gostaria de lembrar no momento, os dois defensores do TCC foram dois colegas de licenciatura da instituição, né? Eu não vou lembrar aqui no momento, desculpa, perdão, fico devendo essa, né? Mas eu lembro dessa defesa falando da biografia, né? A importância, toda a grande importância do professor José Maria Filardo Bassalo. Aí eu me interessei muito pela história do professor, pela magnitude, pelo que ele representa, né? Para a ciência, para a física da nossa região e do nosso país mesmo, né? Depois tudo que o professor Bassalo palestrava, eu tentava assistir, cara. Eu tentava adquirir livros. Eu tenho livros repetidos do Bassalo que eu não faço rolo, não vendo, não troco. Eu fico com os dois iguais. Eu lembro que eu passei num sebo, enfim, aqui para o centro de Belém. Eu vi um livro dele, comprei, tendo aquele livro. Eu sou um colecionador. Infelizmente, não tenho todas as obras. Parabenizo a sua coleção de livros que você tem do professor José Maria Filardo Bassalo. A gente vai falar algumas coisas aqui, né? Mas voltando lá, eu lembro de ter assistido depois dessa defesa sobre vida e obra do professor José Maria Filardo Bassalo, eu assisti uma palestra dele sobre o Meson Pi. Foi exatamente ali em 2004, quando César Lattes faleceu, né? O físico brasileiro. Essa foi a frase final da palestra do professor Filardo Bassalo, né? César Lattes foi o físico brasileiro. E a riqueza de detalhes, assim, o quilate da palestra do professor Bassalo sobre os trabalhos de César Lattes. Nossa, cara. Você deveria estar lá, né? Deveria estar. Você deve lembrar dessa palestra, né? Sim. É fascinante, assim, a forma como ele aborda. É um professor com muito conhecimento, né? Tem muito a doar, assim, na perspectiva do conhecimento da física, né? Aí, recentemente, né, tivemos os seus... perdão, eu tô correndo muito aqui. Em 2005, quando ele se aposentou ali no final daquele ano, ele lançou, ficou lá no meu carro, o livro, não tem aqui. Ele lançou
ele lançou uma sequência, um amarelo. Sim. Crônicas da Física eu esqueci a década, mas era até o final até Não, era o Nascimentos 1975, da Nascimentos da Física. É o amarelo, esse tá Sim. autografado, né? De 1900 e... Tem até uma foto, 50, eu até 1970. apareço numa das fotos, eu ainda tinha sim. cabelo na época, meu Certo. cabelo era longo, né? Certo. Aí tu te lembras, né, Rodrigo? Quando eu tinha cabelo, eu fui professor do Rodrigo, Certo. era naquele ano lá de 2004. Foi lá no Par de Carvalho o lançamento desse livro, Certo. exatamente na aposentadoria dele. Aí, desde aí, veio o concurso, comecei a trabalhar e tal. Eu, infelizmente, não pude acompanhar tanto assim, né? Certo. Aí, agora, ele já com 90 anos, cara. Olha só, de Ele... 2005, 20 anos, parece que foi ontem quando eu participei daquilo. Aí, eu vi uma foto no Instagram da professora Silvana Pérez, se eu não me Silvana engano. Pérez, eminente professora. Eminente professora entregando um prêmio ao professor José Maria Filado Bassalão. Nossa, eu me emocionei com aquele take, com aquele ângulo, aquela Em luz. setembro, 10 de setembro de 2025 agora. Foi. Eu estive lá, participei. Foi neste dia, né? E infelizmente não pude participar. E o que eu consegui acompanhar deste dia foi. Eu assisti até antes de ontem um vídeo que foi, na verdade, uma palestra do professor Marcelo Lima. Sim. Sobre toda ali a saga do professor Bassalo contada ali detalhadamente. Eu desejo convidar todos esses professores. Certo. Todos esses professores. A minha orientadora, Simone. A minha professora coordenadora, Silvana Pérez. Todas a virem, que estão todas convidadas. Vai chegar esse momento aqui. Tem muita coisa rica. São professoras todos queridas, os respeitadas todos os professores. E de altíssimo nível. Sim, todos ali. Todos ali, né? E eu gostaria de perguntar para você, professor, que palestra mais lhe marcou assim o senhor lembra do professor José Maria Filado Bassalo? Olha, é difícil, né? Porque assim, nós assistíamos aula, semanalmente as disciplinas, né? Uhum. E aquela interação com o aluno de disciplina, métodos de física matemática, a disciplina de métodos de física matemática, e várias outras palestras e eventos professor, que ocorriam e ele era convidado e tudo mais. Desculpe lhe interromper, professor. Sim, certamente. Essa disciplina que ele tinha, uma nota que virou aula, nota de aula, nota de aula que virou livro. Esse é o primeiro livro de autoria do professor. Esse aqui é o primeiro Introdução livro... à Mecânica dos Meios Contínuos. É de que década isso aqui? 1970. 70, 71, né? É o primeiro pode livro. Continuar, professor. Primeiro livro, sim. Introdução à Mecânica dos Meios Contínuos, muito útil para as engenharias e também para a física. Certo. Essa é a primeira obra. Aí, após essa obra, ele inicia o tomo número 1 do Crônicas da Física. Que é a coleção, né? É a coleção que vai do tomo número 1 até o tomo número 6. Por exemplo, existem coleções somente sobre física matemática. As aulas de métodos de física matemática tornaram-se uma coleção livros. Aqui, ó. Elementos de física matemática presente para o público. Isso. Aqui, ó. Elementos de física matemática. Esse aqui é o volume 2, né? Mas são 3 volumes. São 3 volumes. Né? Isso é gerado pelas notas de aula das disciplinas. Aula do professor. Então tá aqui. Vou começar por este aqui, olha. Certo, pode ir falando, professor. Elementos de Física Matemática, volume 1. Elementos de Física Matemática, volume 2. Elementos de Física Matemática, volume 3. Isso, 3. Associado às disciplinas, a saber, Métodos de Física Matemática 1, 2 e 3. Agora, o Método de Física Matemática 4 está expresso em um outro livro, Vossa Excelência pode... Aqui, denominado Cálculo Exterior. Cadê? Esse livro. Aqui Cálculo Exterior. Vermelho, né? Certo, olha lá. Entre outros, não é? Sérgio Catânia, né? Nossa, são aqui, 60 ó, por exemplo, né? Eletrodinâmica clássica. E tem elerodinâmica quântica. Também áudio elerodinâmica. É o laranjinha, quântica. né? É um laranjado. Tem um verde,
um outro dele. São vários livros, são 60 né? obras ao todo, né? Eu lembro. Então, trata-se realmente de uma coleção que... Esse aqui é em inglês, professor? Esse foi editado pelo professor Luiz Carlos Bassalo Crispino e outros amigos do professor Bassalo, e aí organizando uma conferência com atores internacionais, né? Sim. Com Trends in Physics. E aí ele homenageou, o professor Bassalo foi homenageado com este livro associado a uma conferência internacional que reuniu artigos científicos e apresentações de grandes expoentes da ciência no Brasil e no mundo. Legal. Muito bacana. Então, o professor sempre atuou com... eu gostaria de ressaltar essa coleção. Eu tenho a do Schrödinger, acabei de olhar. Essa coleção são mais de 10 livros, né? Certo. Aqui, Pode apontar a para aquela cientista câmera ali. Meitner, ele conta a história, resumidamente, né? A do Feynman, Richard Feynman, e do grande cientista brasileiro, José Leite Lopes. Parceiro de César Lattes. Pois é, né? O professor Bassalo conheceu e desenvolveu amizade técnico-científica com o professor José Leite Lopes, com o professor César Lattes, com Jaime Thiômeno e com outros e outros. Né? Eu lembro E outros realmente. O mestre Leite Lopes eu lembro de ter visto. Eu vi pela primeira vez no SNEF de 2005, que foi os 100 anos de efeito fotoelétrico de Albert Einstein. Foi a homenagem daquele ano, né? Do simpósio lá no Rio de Janeiro. Sim. Eu lembro do professor estar presente lá idoso, na época. Né? Sim. Ele era pernambucano, né? Sim, também? Nasceu no Pernambuco. Pernambuco. Legal. Qual aí, professor, o senhor destaca? Qual o senhor gosta mais? Não, nós utilizamos muito porque assim, nós tínhamos na época não só os livros já editados, naquela época em que eu fiz graduação, mas nós tínhamos acesso às apostilas. Eu ainda tenho algumas apostilas, inclusive elas estão gravadas, algumas delas no meu canalzinho lá. Gravou, né? As apostilas, que depois, a posteriori, tornaram-se livros. Livros, né? Então nós tínhamos acesso às apostilas. Interessante, para assistir o curso, né? Isso. E assim, bem, assim, uma influência extremamente positiva. Realmente, nós estudamos muita matemática, muitos métodos de física matemática. Sim. Com essas apostilas, eletrodinâmica clássica. Até hoje nós utilizamos para ministrar aula de eletrodinâmica clássica. E o livro de eletrodinâmica quântica, que muito me ajudou também. Professor, agora imagina isso lá em década de 1960, né? Porque os cursos onde haviam ali as disciplinas de física, não para físicos, né? Mas assim, havia assim assim, por exemplo, a engenharia, acredito que até curso de farmácia, eu li lá naquele artigo que eu mostrei no início do programa, que há registro de que o curso de farmácia havia física. Também, uma física geral. Física geral e tudo mais. E não haviam tantos livros assim disponíveis, né? E a maravilhosa apresentação do professor Marcelo Lima, que nova agora, recente, eu indico, eu vou tentar botar o link aqui na descrição do nosso vídeo. Ele explica perfeitamente ali esse momento que tinham as notas de aula, né? Mas não tinham livros, né? Sim. Aí veio a ideia do professor Bassalo transformar as notas de aula em livros, né? Ou seja, também tem um material, né, de física para físicos, né? Eu lembro muito bem que tem ali a primeira turma de física da UFPA é de 1965, né? Aqui concluiu. Aqui concluiu em 68,
né? Em 68. Então não tinham tantos materiais assim. Foi Sim. uma. E também foi um período, aquele período que o professor foi para graduação, uma vez que ele Sim. era engenheiro, Sim, né? Aí engatou logo no mestrado, aí sim, teve aquela situação lá, aquele problema sim, da ditadura, sim, ele ser preso por ter livro de física, sim. uma coisa muito É, livro de esquisita. física do Era Lev muito. Davidovich Landau, um físico da União Soviética. Era russo, né? É, Enfim, era uma época esquisita aquilo ali, né? E ele fez isso daí que foi maravilhoso, né? Ter assim, porque na época já tinha o Halliday, né? Era professor sim, o Halliday é dos Estados Unidos e já traduzido, já existia era, já foi traduzido por quem o Halliday na versão por nacional professores do Rio de do Janeiro, Rio de Janeiro, é, né? e Mas depois da USP, né? já se trabalhava aqui Já, na sim. UFPA, Sim, né? e um livro também que ele mesmo indicou na época, que era o da Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. Um bom livro de física também. Legal. E a coleção Bacana. Landau, que é a coleção, Pois é, uma qual é importante coleção, a coleção Landau, que eu também tive a oportunidade de estudar. Landau refere-se ao Lev Davidovich Levidovich Landau, Landau. professor de Moscou, né? Sim, E da ex-União Soviética, e que influenciou o mundo todo. sim. E é isso. Legal, O, legal. o, o- As disciplinas, voltando de novo, é muita curiosidade, olha. As disciplinas que o professor Bassalo ensinou, ministrava lá na sua época, quais eram? Eram métodos de física matemática, 1, 2, 3 e 4. Métodos de física Eita, matemática. só paulada mesmo. Bem, Bem denso, né? nada trivial, um Nada alto grau de trivial. complexidade, né? E assim, ele é um matemático de alto nível. Ele é um matemático de alto nível, Sim, porque assim, nós percebemos que ele escreveu livros sobre história da ciência. sim, Agora, concomitantemente a isso, ele sempre desenvolveu, sempre ensinou matemática de altíssimo nível, sim. né? E isso estava expresso nas disciplinas de métodos de Física física, matemática. métodos de física teórica. A apostila tinha Isso. esse nome, né? Métodos de Tinha. física teórica 1, 2, 3 e 4. Eram 4 apostilas que foram, então, sendo organizadas em Usadas em livros. livros. E muito mais ele organizou que não foi possível, não houve tempo hábil para transformar em livros, né? Sim. Assim, os livros de eletrodinâmica clássica e eletrodinâmica quântica e teoria de grupos, por exemplo, são livros que eu utilizo até hoje para elaborar a aula. Bacana. Você usa então as obras do professor Para elaborar a Bassalo aula. como referências da sua Eletrodinâmica aula. clássica, eletrodinâmica quântica e teoria de grupos. Certo. Esses, além dos livros de física matemática aqui, que são usados por todos nós do Instituto Federal do Pará, né? Sim. Então, são livros que são bem Quais estudados, são as utilizados. disciplinas que o senhor ministra lá no Instituto Federal, professor? Eu me dedico ao ensino básico, técnico e tecnológico, né? Isso. Então, eu ministro disciplinas de física fundamental para o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau técnico, Legal. né? E também, junto com meus colegas, nós ministramos aulas para as graduações, Perfeito. ali, Sim, é Instituto ofertadas. Federal. As engenharias, a química, a física, a matemática, então nós atuamos nessas Nessas graduações. licenciaturas aí, né? Além das licenciaturas em física, Física. em matemática e em Isso. química, bem como nos cursos de engenharia. Também nós ministramos aulas. Quais são os cursos de engenharia que temos lá no Hoje, Instituto? no Instituto Eu lembro só Federal, do engenharia de materiais, por quando exemplo, em começou. Santarém, nós temos desde 2018 funcionando a engenharia civil, para a qual eu ministrei diversas disciplinas, tanto de matemática, quanto de estatística, quanto de física. Perfeito. E aqui nós temos engenharia de materiais, um Pois excelentíssimo curso, inclusive com mestrado, né? Com a Legal. pós-graduação em stricto sensu mestrado. Engenharia de controle e automação, Legal. né? E o Instituto está organizando outras engenharias aqui. A engenharia Perfeito. mecânica, que em breve será ofertada, e a engenharia civil. Legal. Então, além da licenciatura em química, da licenciatura em física, da licenciatura em matemática, licenciatura Tem em biologia, tudo entre isso aí, outras, né? São vários cursos,
para além das ciências humanas, que também realizam um magnífico trabalho aqui Sim, tem geografia, né? Eu acho as que ciências humanas, o história. departamento de letras, departamento de pedagogia, departamento de ciências humanas, Tem departamento biologia tem também, né? Tem departamento biologia. de gestão De gest- pública, né? De gestão Sim, da saúde, inclusive são vários cursos que são tanto técnicos integrado, legal, técnico subsequente e graduação, e algumas bacana, especializações e mestrados que são aqui oferecidas no campus. legal. Vale ressaltar que o Instituto Federal do Pará, o Instituto Federal, a rede Instituto Federal ao Sim, longo do território nacional, ela remonta a 115, 120 anos atrás, quando existia o Liceu de Artes e Ofício, que isso. evoluiu para escolas técnicas, e em 2007, 2008 para Instituto Federal. Federal. Era Instituto Cefet, né? Liceu de Artes e Ofício, Início, Escola Técnica, Escola Cefet Cefet, e Instituto Instituto de recentemente. Educação, Ciência e Tecnologia, de cada estado. No caso, o Pará, Legal, atualmente com 18 campi e com 5 campi que estão sendo agora construídos. Mais certo. 5. Legal. 18 mais 5 para além do prédio da Para além do reitoria, né? prédio. Então, Isso. aqui, por O nome exemplo, da reitora é a a sua professora. magnificência, a nossa magnífica Professora reitora, professora, doutora, professora titular Ana Paula Ana Palheta, Paula Palheta. eleita, né, aqui para fazer a gestão da instituição. Aqui, por exemplo, o campus de Belém tem 114 anos. Sim. É mais antigo que a Que a Universidade UFPA Federal. é mais antigo. 114 anos. Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço para todos os professores do Instituto Federal do Pará, mas aqui eu queria deixar um abraço bem, bem especial para o professor Daniel Palheta, né? O Daniel Palheta Sim. que foi meu orientador na Nosso época amigo, de o professor Daniel Palheta graduação. Pereira. O orientador foi o professor Sancleito da UFPA, que na ocasião Excelente. foi orientador de Sim, mestrado do professor sim, eu conheço bem o Daniel professor Sancler. Palheta, um professor excelente. O professor João Bosco, que participou da minha banca de João Bosco Soares, mestrado, isso. João Bosco Pampolha. Sim, sim. Grande abraço, professor Bosco. A gente vai comemorar Sim, sim, esse, essa banca ainda aí, viu? sim. O professor Márcio Benício de Sá Excelente professor, nosso também, e amigo todos. também. Professor Charles, Charles né? Rocha. Charles Professor Hard, Rocha. né? Professor Hardney. O professor Hardney eu não tive tanto contato, assim, eu lembro que ele era da primeira turma Sim, e na época ele era, assim, uma grande referência para sim. nós alunos através do professor Benedito Tadeu, Certo, de abençoada né? memória, né? Que a pandemia, Certo. Ele foi doutor, convocado para residir nos foi, mundos espirituais, né? professor Benedito Tadeu, excelente professor Amigo doutor, também, né? Também ele era da matéria condensada, se eu não me engano, ele tirou o doutorado dele lá no Ceará, Sim, também sim. na Sim, época, sim. né? E entre vários aqui, eu vou destacar a professora Helena Rocha, também um Sim. grande abraço para a Excelentíssima professora professora, Helena nossa amiga Rocha, também, né? a Sônia Duarte também, a Ermelinda e o professor Arlindo Excelentíssimos também. professores. E desculpa aqueles que eu me esqueci Sim, por são aqui, vários. mas são vários, assim, que eu não dá para esquecer Em nome deles. destes citados, nós Isso. cumprimentamos a todos, né? Pois é, Certamente. exatamente. Cumprimentamos a todos e tudo de melhor, tudo de bom para vocês nessa jornada aqui na Terra, né? E, professor Damião, nós temos aqui um momento, um quadro no nosso programa que ele se chama Momento Cultural e Momento Científico, né? O momento científico a gente faz aqui umas divulgações, né, de literaturas, de obras, de leituras, congressos e enfim. E olha, a indicação que eu tenho para vocês aqui é Bassalo. José Maria Filardo Bassalo. Eu indico tudo, leiam tudo do professor Bassalo. Tudo é importante do professor Bassalo, vai ser útil de alguma forma para você que é físico, da área do ensino, da matéria condensada. Quem é bacharel, né, ou da licenciatura,
eu ouso dizer que é leitura obrigatória isso aqui. Temos que... É ciências exatas e e naturais, naturais. Temos que engenharia, conhecer engenharias, geociências, história, história, história né? da ciência, quem tem interesse, Exatamente. Divulgação de maneira científica, geral, de maneira geral. José Maria Filardo Bassalo é o cara. Desculpe o termo, mas Sim. é isso mesmo. Com relação agora o quadro cultural, não tenho quadro cultural, tenho agora um quadro comercial, né? Gostaria de dizer para você que tem banda, que tá montando o seu projeto musical, seu grupo, venham ensaiar aqui no estúdio Jungle Studio, o melhor estúdio de Belém. A hora mais em conta, né, com maior qualidade de equipamento, vocês vão ser muito bem atendidos aqui pelos rapazes, o Gil, pelo Rodrigo. É a melhor hora de Belém, o melhor endereço. A hora custa apenas R$ 40, não é isso, meu diretor? Não é isso? E 2 horas, olha só, 60 conto. Vem pra cá, cara, arruma aí esses teus amigos pra tocar, montar aí um projeto novo aí, ou um projeto velho, venha tocar aqui que o ensaio vale muito a pena. Aqui você se escuta de verdade, a sua voz, o seu instrumento, tudo. Tem ensaio e gravação, né, diretor? Ensaio e gravação. Então, o melhor endereço de Belém também. Estamos localizados aqui no bairro do Marco, rua Rômulo Maiorana. É redundante um pouco, porque todo mundo já conhece o estudo, só estou reforçando aqui o que todos já sabem, né? Qualidade Jungle Studio. Vem pra cá ensaiar. Aí vamos dar continuidade aqui, professor. Beleza? Vamos falar do seu canal? Pode ser? Sim. Bora lá. Gostaria de te parabenizar, professor, pelo seu canal Professor Damião Meira. Sim. Só isso o Professor título Daniel dele, Meira, né? Ele está na plataforma do do YouTube YouTube. e pelo que eu vi ali são centenas de aulas de tudo, né? E temos ali um passo a passo de cada aula, de cada sequência didática. Mas assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da proposta do seu canal aí, para todos conhecerem. Eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os internautas participantes aqui do canal Ciência e Metal. E mais uma vez agradecer quem está aqui no backstage desse qualificado estúdio, que é o Jungle Studio, que atende aqui pessoas das mais diversas áreas, inclusive as pessoas vinculadas às belas artes, à música, os instrumentistas e tudo mais. Na pessoa do nosso diretor Diógenes e do nosso diretor Rodrigo, quem são os responsáveis, gerentes desse estúdio. Muito bem, eu cumprimento então todos vós que prestigiais este canal, Ciência e Metal. Obrigado. É interessante revisitar os diversos episódios que já estão exibidos e disponíveis aqui no canal. Esse é o episódio número 16, o que evidentemente implica que existem outros excelentes 15 episódios. Isso. E outros dar-se-ão ao longo dos próximos, rolar. que o criador permita, então, outros episódios serem aqui gravados e exibidos. Então, muitos temas são discutidos. Sim. Inclusive, aproveito a oportunidade para expressar aqui os cumprimentos ao professor Bruno Ricardo. Sou Bruno Ricardo. Quem atuou como primeiro, né? Primeirão. Primeiro pessoa que concedeu entrevista aqui, compondo o episódio número 1, nosso querido amigo, também aluno do professor José Maria Filardo Bassalo, e nosso querido amigo. Sabe muito, Bruno, também. Inclusive, aproveito a oportunidade aqui para convidar nosso apresentador, professor Luciano Aguiar, para proferir palestra sobre o tema que comproverte para o nosso modesto canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Também estendo esse convite ao professor Bruno Ricardo, né, e aos demais colegas. O nosso canal tem como objetivo, ou se propõe a
a apresentar conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Que legal. Embora eu atue como professor de física e então possa ali modestamente ministrar aulas modestas e básicas e introdutórias, aulas sobre física e sobre tópicos de física, tópicos de matemática, Perfeito. mas nosso objetivo também está focado em receber palestras, né, sobre diversas áreas. Legal. Então, todos que puderem, né, considerar essa honra ao nosso canal de proferir palestras já estão previamente convidados. Honrado. É muito, muito, participar. muito simples. Aqui Breve. reitero o convite a Vossa Excelência e aos demais colegas, Legal. né? E assim, nosso canal no momento está com 22 playlists lá disponibilizadas. Bacana. Cada playlist trata de um tópico. Pois é. E algumas das playlists, por exemplo, nós temos playlist que trata sobre mecânica quântica. Opa. Uma playlist separada sobre teoria de grupos, inclusive eu faço uso do livro do professor José Maria Vilar Bassalo. É uma playlist sobre eletromagnetismo clássico, que também tem como uma das suas referências o livro do professor Bassalo. Certo. Introdução à teoria quântica de campos, introdução à teoria clássica de campos, mecânica clássica, termodinâmica, física e estatística, probabilidade e estatística, uma outra playlist que é útil não só para quem estuda matemática, para quem estuda estatística, para quem estuda física, mas para quem também vai se submeter a exame de concurso público. Legal. Então nós temos uma playlist lá de probabilidade e estatística. Legal. E outras, né, de relatividade especial de Einstein. Esperamos em breve iniciar uma playlist sobre teoria da relatividade geral de Einstein. Então, outros temas estão sendo ali discutidos e também nós temos uma playlist reservada para receber as palestras proferidas por outros profissionais, por outras pessoas, não é? Perfeito. Repito, sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. E nós temos outras duas palestras, outras duas playlists, uma reservada para livros, denominada, a playlist é intitulada Referências Científicas, ou seja, para livros técnicos científicos. Perfeito. Sobre as mais diversas áreas, eu reitero aqui, do saber humano e do saber científico. Excelente. Já está com 659 vídeos. Legal. Ou seja, 600... É muita coisa, é muito Não, rico. somente essa playlist de referências científicas. Muita 659 vídeos onde nós apresentamos os livros muito rapidamente, muito resumidamente. E as suas aulas também são no passo a passo, né? Capítulo a capítulo. Aí o que acontece? Essa playlist sobre referências científicas, ela permite que em 1 a 2 minutos eu apresente muito rapidamente o livro ou apresente um canal. Olha, inclusive, nós apresentaremos este canal lá na playlist. Muito bacana, obrigado, certo? Professor, legal. E outra coisa, nós temos uma outra playlist dedicada a coligir os livros que tratam sobre filosofia, legal. Especialmente sobre a filosofia esotérica, legal. Né? Ali espiritualismo, religião, eubiose, teosofia, teologia, ou seja... Eita! É uma universidade, né? Uma superposição certo. não linear de diversas áreas, né, que estão para além do método científico, que estão ali desvinculadas do método científico. Que é metafísico? Exato. Nós estamos com 249 livros apresentados lá. Certo. Sobre livros que estão em outros idiomas, como no idioma hebraico e outros, né? Livros, eu repito, sobre as mais diversos entendimentos do espiritualismo de maneira geral, certo? Perfeito. Então nós tentamos apresentar os livros lá nessa playlist. Certo. Observe bem, fala sobre filosofia esotérica, fala sobre teologia, fala sobre teosofia, sabe? Fala sobre eubiose, fala sobre espiritualismo de maneira geral, esoterismo, certo. Entre outros temas associados, relacionados ali, ecumenismo e tudo mais, certo? Então eu apresento, tá. Então, bacana, legal. Eu nunca vi um canal dedicado E essa playlist de referência científica, onde eu estou gradativamente gravando os livros do professor José Maria Vilar Bassalo. Certo. Os livros também organizados pelo professor Luiz Carlos Bassalo Crispino. Sim. Inclusive o livro organizado pela eminente sua excelência professora
Silvana? Silvana Pérez, também está gravado lá. Posso fazer só um parênteses aqui, Certo, professor? certo. Eu estava no celular neste exato momento buscando o livro da professora que está no meu grupo Certo. de colegas de lá da época do mestrado. Eu tenho aqui, achei o PDF do livro da professora, Ah, dificílimo de sobre achar, mecânica quântica. de título. Tá aqui, livro da professora Silvana Pérez, professora de mecânica quântica do mestrado, da graduação, né? E coordenadora nacional do mestrado nacional profissional em ensino de física. O seu livro de título Mecânica Quântica, um curso para professores da educação básica. Autora, professora Silvana Pérez, da Universidade Federal do Pará. Maravilhoso esse Excelente. livro. Eu E tenho o esse livro PDF. também foi apresentado por mim lá no canal, Você na lembra playlist de referências você científicas. lembra do número da apresentação? Não, né? Não, porque Não, são centenas, né, é. professor? Então, nós temos nas outras Excelente playlists, referência aqui. excelente referência. Nós temos nas outras playlists, nós temos os cursos que são ministrados gradativamente e na ordem de apresentação dos tópicos. Perfeito. Então, nós temos, por exemplo, o curso de termodinâmica que atualmente está com 400 vídeos. Legal. Então, assim, mas ele está em Muita desenvolvimento. coisa. Ele está em desenvolvimento. Certo. Então, cada aula eu pretendo, eu preparo as aulas com base nos diversos livros, né? Consultados, preparo a aula e me dirijo ao quadro e gravo e ministro a aula. Ela está sendo gravada ali por um aparelho, por um telefone, Perfeito. sobre um tripé, acoplado a um tripé, e eu finalizo a aula, ou seja, não há edição, ou seja, muito amador precisa, assim, de uma melhor edição, tanto de áudio quanto dos demais detalhes. E aí o que acontece é que nós tentamos fazer o curso passo a passo, nós não damos saltos de um tópico para o outro. Finaliza o tópico para passar para o tópico 2, para passar para o tópico 3. 1 a 1, né? Então aí é um trabalho que eu vou tentando, assim, e que eu vou tentando gradativamente, preparando as aulas e gravando. Então nós temos, por exemplo, mecânica quântica, mais de 300 vídeos. Relatividade especial de Einstein, mais de 250 vídeos. Massa, cara. E outros que aqui são, pelo que eu recordo, são 22 playlists até a presente Muito data, bom. com aproximadamente 3.550 vídeos até a presente data. Nossa, Então- esse canal merecia uma divulgação mais expressiva, professor. É sério isso, porque é uma utilidade pública. Eu gostaria de deixar isso bem destacado aqui, porque tem coisas ali que que a gente revisita Sim. a nossa graduação e vamos lá no canal do professor Damião. Olha aí, rimou. E lá nós temos conteúdo de tudo que é capítulo do maravilhoso livro lá de mecânica estatística do Salinas, que o senhor tá Silvio Salinas, construindo também, né? Gradativamente, Gradativamente. É. Tá aí, galera. No nosso tempo não havia isso. É um trabalho bem modesto, porque o curso Mas- eu ministro, assim, em razão das minhas limitações técnico-científicas, eu vou ministrando um curso básico, introdutório e um curso modesto para permitir que a pessoa, a partir daquele curso, possa, então, consultar Perfeito. outros livros e outros excelentes cursos que são... Eu aproveito aqui, inclusive, a oportunidade para destacar o curso do nosso colega de trabalho, colega e amigo, Sim, professor João Paulo da perfeito. Silva Alves, professor do nosso departamento de física e que é organizador do canal intitulado Gênios da Física. Olha que legal, bacana. É interessante Convidar acessar o o canal professor pra vir Gênios da aqui, Física. falar um pouco do canal dele. É um canal que já está com mais de 1 milhão de Que visualizações legal, bacana. e tal. Um canal que está evoluindo e Gênios ele da faz um Física. trabalho Vou colocar aqui o link na Sim, descrição Gênios da pra Física. É divulgar o material. um canal que vem realmente se desenvolvendo e ele faz Bacana. uma edição, uma organização excelente e tudo mais. Bacana. Eu gostaria também aqui, se Vossa Excelência permitir, Tá tudo permitido aqui. professor. sugerir que os internautas participantes, todos vós que prestigiais este magnífico canal intitulado Ciência e Metal, que também façam oportunamente, né, a visita
a plataforma do YouTube para conhecer o programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Perfeito. E os diversos projetos e canais Perfeito. sediados também na plataforma do YouTube que lá estão disponíveis, inclusive entrevistas. Isso. Entrevistas que o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino assim, conquistou para a Universidade Federal, inclusive de pesquisador, de eminentes e expoentes e pessoas de destacada atuação científica no Brasil e no exterior. Né? Professor Moisés Nussensweig e outros. Nussensweig faleceu ano passado, né? Retornou para os mundos espirituais no ano passado. E outra coisa, em torno de 10 professores laureados com o Prêmio Nobel em Física, Prêmio Nobel, olha só, que foram entrevistados pelo Departamento de Física, pelo professor Luiz Carlos Bassalo Crispino. Então é interessante essa interação. Perfeito. O interessante é como a UFPA, como o Departamento de Física evoluiu, porque uma instituição pode convidar um professor laureado pelo Prêmio Nobel, mas o professor aceitar o convite, ele precisa reconhecer, por assim dizer, o trabalho, né? Daqueles professores, daqueles estudantes que ali. Então, hoje, o programa de pós-graduação em Física desenvolve áreas muito, muito importantes. Concomitantemente, nós temos o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que faz um trabalho magnífico, né? Coordenado pela professora Silvana Pérez. Exatamente. Então, né? Professora Simone Fraia. Sim, professora Simone Fraia, professora Silvana Pérez, entre outros professores que ali atuam. Professor Rubens Silva. Rubens Silva. Professor Neto. Professor Neto. O Manuel Júnior. Manuel Júnior. Vários. Tantos outros. Então, assim, hoje o Departamento de Física da UFPA, ele está muito bem estruturado. Sim. Observe bem, eu fui aluno de iniciação científica do professor Crispino e tive a oportunidade também de ser aluno do mestrado, do mesmo programa de pós-graduação. Um programa com conexões com o mundo todo. Olha só. É sério. É interessante verificar quais são as linhas de pesquisa ali desenvolvidas. São linhas de pesquisa na área de física da matéria condensada, tanto experimental quanto teórica, na área de teoria quântica de campos, né? E relatividade geral, entre outras e outras áreas. Então, alcançar nota 6, alcançar prêmios importantes como prêmios de melhor tese, mais de uma vez. Isso, né? E uma conexão importante com várias outras instituições no mundo. Não só com o Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo, como o Instituto de Física da USP, mas assim, CBPF no Rio de Janeiro e outros. O que é interessante é a conexão com outros pesquisadores do Canadá, dos Estados Unidos e de vários setores da Europa. Perfeito. Então, assim, o que permite que o departamento se projete, que os estudantes tenham essa conexão, esse crescimento. Também, né? E assim, eles fazem visita presencial. Anualmente nós temos conferências internacionais proferidas no idioma inglês e os alunos lá com toda a tranquilidade. Tivemos ano passado até, né? Não, agora, todos os anos. Organizado pelo professor Maia até agora. Todos os anos. Todos os anos nós temos no departamento de física. Muito forte, então, muito isso respeitável. Muito importante. Muito importante isso. E dá oportunidade, né? Para que a pessoa não precise se deslocar para outros locais. Aqui eles estão produzindo artigos científicos inéditos em revistas indexadas internacionais prestigiadíssimas, de modo que não há necessidade da pessoa sair. Por exemplo, o Bassalo, ele preparou as pessoas, não é? Ele, o professor Paulo de Tarso Santos Alencar, que hoje está nos mundos espirituais. O professor Paulo de Tarso Santos Alencar, grande professor, que sempre trabalhou em parceria, não é? Perfeito. E outros professores que ajudaram para que as pessoas pudessem estudar em outras instituições. Hoje a UFPA, o Departamento de Física, consegue receber e consegue preparar a pessoa ali, da graduação até o estágio de pós-doc. Inclusive o IFPA, falando do IFPA, ele recebe aluno adolescente no ensino médio técnico e o itinerário formativo desse aluno pode alcançar até o estágio de pós-doc, pois hoje nós temos doutorado sendo ofertado no IFPA Campos de Castanhal. Legal, doutorado em agronomia. Nossa. No IFPA do Campo Santarém nós temos engenharia civil e agronomia, entre outros cursos lá que estão sendo organizados. Não é? Então o IF permite que a pessoa ingresse adolescente. Veja bem, esse modelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a pessoa ingressa adolescente e ela pode completar o itinerário formativo até o estágio de pós-doc dentro do Instituto Federal. Tá vendo só? Importante, né? Surreal, né? Sim.
Professor, 1 hora é muito pouco, né? Para falar sobre o professor Bassalo, eu já quero deixar aqui o convite para o senhor retornar em um momento próximo aí, breve, Sim. para a gente continuar falando mais e mais sobre o professor Bassalo, né? Já fica aqui o convite, estamos indo para os instantes finais aqui da É, nossa ótimo. conversa, né? Sim. Eu gostaria de perguntar assim algumas coisas ainda, né? Mas o tempo não vai nos Sim, permitir, né? certo, sim, claro. É, duas perguntas aqui. Aliás, perdão, só uma pergunta. É, o que você gostaria de dizer aqui para os nossos alunos de física que nos assistem e tal? Por que é importante conhecer, né, a obra do professor Bassalo, conhecer a biografia do professor Bassalo? Certo. Assim, eu compreendo que nós devemos, né, se inspirar Perfeito. nos trabalhos que são na história de vida e no trabalho desenvolvido por pessoas. Muitas delas estão dentro do nosso meio familiar, Uhum. outras estão dentro do nosso meio social, meio religioso, inclusive no meio acadêmico, na escola, na universidade. Né? Profissionais que ali no seu universo de trabalho Sim. consegue contribuir. Todos nós somos seres humanos, então nós temos nossas fragilidades, nossas falhas, né? Nós temos muito a aprender, né? Cada vez que nós experienciamos aqui essa vivência aqui no mundo material, nós temos muito a aprender, muito a evoluir, muito Legal. a consertar, a corrigir, a optimizar, a aperfeiçoar. E assim, sempre nós vamos encontrar em algum ambiente, em algum âmbito, não é? Em algum contexto, pessoas que podem contribuir com seu exemplo de vida, com sua atuação, com o seu, com, a- com as suas virtudes, não é? Com os seus méritos, não é? Legal. Especialmente com a sua dedicação. Então, qualquer que seja a área, qualquer que seja a área, qualquer que seja o ambiente, e no caso aqui, mais especificamente, o ambiente acadêmico, no ambiente da universidade, né? No ambiente do desenvolvimento da educação, da ciência e da tecnologia. Então, nós devemos sim observar as pessoas que trabalharam com muita ética, com muito Perfeito. respeito ao ser humano, Legal. sempre priorizando, né? Contribuir com o ser humano, entender as dificuldades, por exemplo, na relação ensino-aprendizagem, sempre Bacana. observar a necessidade, observar o que é possível fazer para ajudar, para auxiliar e para motivar, para inspirar aquela pessoa, aquele estudante, aquela pessoa que precisa de de uma motivação que vai para além do objetivo, inclusive o subjetivo, que envolve a Legal. questão psicoemocional. Então, todos nós temos nossas limitações. Claro. Quando não é em um setor, é em outro setor. Quando não é em um nível, é em outro nível. Quando não é em um âmbito, é em outro âmbito. Legal. Então, existe sempre um conjunto de itens que o ser humano precisa aperfeiçoar. Sim. E então, o professor Bassalo, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que ele pôde desenvolver, dentro da sua atuação profissional como educador, como cientista, como historiador da ciência e tudo mais, ele contribuiu, sim, e contribui hoje aos 90 anos. Precisa dar uma atenção especial à sua saúde, obviamente, Perfeito. mas assim, ele continua contribuindo e inspirando para que nós, educadores, as pessoas que trabalham com o desenvolvimento de ciência e tecnologia e nós que trabalhamos mais diretamente com o ensino básico, com o ensino técnico, ensino Sim, tecnológico, sim. nós podemos encontrar nele e em outros profissionais, e ele é a pessoa que é o foco da discussão, Perfeito. inspiração para nós e é, para nós avançarmos, para nós evoluirmos e Legal. também contribuirmos com as pessoas, para evoluirmos em equipe, evoluirmos em parceria. Muito bom. Essa evolução, ela necessita, eu compreendo assim, que ela ocorra, a evolução de um deve ser a evolução dos outros que estão ao redor.
Processo em cadeia, né? Então ninguém deve ser esquecido, nem deixado, nem abandonado, ou seja, todas Legal, as pessoas devem usufruir. O sucesso de um deve ser compartilhado como um legal. entrelaçamento quântico para que todos possam ali se beneficiar, né? Perfeito. Então, o professor Bassalo, sim, ele vem até a presente data e sempre será uma pessoa que nos inspirará muito positivamente, especialmente no âmbito da educação, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e ler as suas obras, seus artigos, livros, né? E as suas obras de maneira geral, certamente fortalece o conhecimento técnico-científico e Legal. nos dá embasamento técnico-científico, nos dá erudição científica. Ele, inclusive, escreve muito bem, então também aqui uma erudição vernacular que Perfeito. é importante destacar para nós compreendermos melhor o que nós estudamos e se prepararmos para aprender outros e outros e outros conteúdos, Muito bom. certamente nada triviais e muito complexos, para nós tentarmos aprender e compartilharmos com relação ao processo de ensino-aprendizagem, para que Legal. outras pessoas também tenham a oportunidade de se encantar com a ciência, Isso. né? Com as ciências. A física é uma ciência natural, uma ciência eminentemente experimental e que faz uso da ciência abstrata, que é mãe de todas as ciências, por assim dizer, que é a matemática, Sim. considerando até que outrora quem deu causa à matemática foi a filosofia. Então, Sim. melhor corrigindo aqui, a mãe de todas as ciências é a filosofia, Filosofia. que gera a matemática e inspira as ciências naturais e depois as áreas aplicadas, falando mais desse setor, né? Sim, sim. E a filosofia certamente vai influenciar as ciências humanas, as ciências sociais e tudo mais. Legal. Então, o trabalho do professor Bassalo é um trabalho para ser... Os trabalhos, as obras, os artigos devem ser lidos com atenção, né? E servir certamente de motivação, inspiração e contribuir com a carreira de outras pessoas para que as pessoas façam ainda melhor do que ele realizou. Isso é muito Perfeito. importante. Muito obrigado, professor Damião. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Foi uma grande aula, uma grande colaboração aqui para o nosso canal. As informações muito importantes, né? E nós sempre falamos aqui. Daria para falar mais 3 horas aqui sobre o professor Bassala, né? Mas não faltarão oportunidades Sim, para o claro. senhor retornar aqui. Já fica o convite se o Eu senhor agradeço. aceitar uma próxima Agradeço. vinda aqui, tá? Muito obrigado. Volte sempre. Sinta-se acolhido aqui nos nossos estúdios. Obrigado por tudo. E é isso aí. Valeu, professor. Muito bem, obrigado. Agradecemos. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado a todos. Agradeço. Tamo junto. Valeu, galera!